galera do programa Foniquito, estou aqui juntamente com esse grande, né, profissional super conhecido em Mogi das Cruzes e região. Sempre para mim é um prazer, né, estar conversando e tirando dele o máximo que eu posso em relação a tudo relacionado à boca, implante, enfim, a odontologia. Estou aqui com o Dr. Carlos Russo, né, da Russo Odontologia? É isso? Ah, essa clínica aqui gostosa, que fica aqui na Vila Oliveira, aqui pertinho da Flor de Mogi, essa ruazinha aqui do lado, sem ser a Capitão Manuel Ruth. O endereço está aqui, né? Se tiverem mais alguma dúvida, vai estar sempre passando aqui no GC. Doutor Carlos, que bom, mais uma vez, estar aqui com você hoje. Que prazer estar aqui também com você, poder falar algo da minha área para o seu público, né? E todas as vezes, cada uma delas, a gente fala um assunto diferente. Então, eu acho que é uma oportunidade interessante. Tem que se interessar mesmo, porque não tem coisa mais importante, eu acho, numa pessoa hoje, em pleno século XXI, do que um sorriso, do que uns dentes bonitos, né? E, principalmente, que é um assunto que tem a ver, é uma coisa que tem a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, que é sobre higiene bucal, a importância da higiene bucal. Ele vai falar, né? Vai dar uma geral sobre a higiene bucal e eu imagino o quanto é importante, desde pequenininho, já está ligado, né? A mãe, em relação ao seu pequenininho, a fazer essa higienização. E quem vai falar disso, claro, é o entendido aqui do assunto, o doutor Carlos, que tem mais de 30 anos de formado. Vou completar 36 anos esse ano, no fim do ano. 36 anos de formado. Eu quero falar uma coisa que eu ainda não falei com você, doutor Carlos. Nos últimos tempos... e eu vou falar aqui agora em público. Eu já passei por muitos profissionais. Você sabe da minha história, dos meus problemas, dos meus traumas, dos meus medos, dos meus receios. Mas com você eu aprendi muita coisa. Aprendi principalmente como é diferente um profissional do outro. Percebi a delicadeza, como a atenção, a educação, os cuidados que você tem para com seus pacientes. A gente percebe, doutor Carlos, inclusive a maneira como você toca no rosto, a maneira como você manipula não sei se eu vou estar falando errado, os seus instrumentos na boca do paciente. Você é delicado, sabe, ao fazer isso. Você faz tudo isso com muito carinho. E isso faz uma grande diferença. Então, assim, eu sei que existem outros bons profissionais, raros, em Mogi das Cruzes, raros, mas eu quero dizer, hoje, por tudo que eu passei na minha vida, dos meus 58 anos, vou fazer uma declaração de amor hoje, gente. Você, de tudo que passou na minha vida, foi a melhor pessoa e, principalmente, porque não adianta você ser uma ótima pessoa e não ser um ótimo profissional. E o melhor profissional que eu conheci, que eu passei na minha vida. Então, eu quero te dar meus parabéns, né? Eu fico até um pouco emocionada de falar isso, porque você conhece a minha história e eu nunca imaginei que eu te conheça há tantos anos, que você fosse esse profissional que você que você se mostra ser. E eu tenho muito, assim, eu fico muito emocionada mesmo e agradecida, porque eu acho que não tem nada que eu faça que eu possa agradecer para você. Por você ter sido, né, tão legal comigo, ter tirado tantos meus traumas, os meus medos, sua educação. E eu sei que tem muita gente que já passou tudo isso que eu também já passei. Isso que vocês observam aqui com a Patrícia é interessante, porque ela fala o que ela sente, ela fala de coração, você vê que aquilo é uma coisa sincera. Isso é a coisa mais gratificante que acontece na profissão de um profissional como eu, na minha área, na área de saúde, em que a gente mexe com pessoas. Cada pessoa é um componente psicológico, é uma personalidade, cada pessoa tem uma história, um histórico de vida, de traumas que passou ou não, de experiências
experiências passadas, né? Então, cada pessoa que vem aqui é um componente, é um ser humano diferente do outro. E na profissão, a coisa que mais me chamou a atenção desde quando escolhi essa profissão é que eu escolhi porque eu gostava de lidar com gente, eu gostava de trabalhos manuais, eu gostava de ver pessoas felizes, eu queria ser útil. Tem vários aspectos quando a gente escolhe uma profissão, coisas que a gente pensa, o que será que vai ser essa profissão, o que eu poderei fazer, o que eu poderei fazer pelos outros, o que eu poderei fazer por mim. Por mim, a coisa que mais me dá motivação até hoje, com esse tempo que eu tenho de profissão, que eu acho que eu já estou ficando velhinho, né? Mas eu me sinto jovem, porque a motivação é tão grande, eu acho que parece que eu estou começando agora a minha profissão, sabe? Por causa disso, a coisa que mais dá motivação é ver uma pessoa feliz, uma pessoa que percebe todos esses cuidados, e quase todo mundo percebe isso, os pacientes percebem toda essa dedicação, esses cuidados, essa preocupação em lidar com o fator emocional das pessoas, com o fator psicológico, com os temores, com os medos, com as angústias. A hora que o paciente percebe que a gente respeita isso em cada um deles, eles passam a vir aqui com mais serenidade, mais tranquilidade. E, por incrível que pareça, as pessoas vêm com prazer nas consultas. A maior parte delas vem com prazer, porque a gente faz com que a consulta fique leve. Então, isso faz a pessoa se sentir bem. Agora, nesse assunto que você propôs para que a gente falasse hoje, eu acho interessante que a higiene oral é um dos fatores mais importantes de um outro problema que a gente cuida na odontologia, que é a prevenção. Por que é importante? Porque a higiene bucal é a primeira coisa que faz com que o paciente não tenha problemas na boca. E quais são os problemas que ele poderá ter na boca? São os problemas nos dentes, o principal deles é a cárie, né? E o outro é o problema na gengiva, que seria a inflamação gengival. Começa com uma inflamação de pequeno porte nas bordas da gengiva, chamada periodontite. E dá cheiro também, dá pus. Altera o gosto, porque inflama a gengiva, sangra, tem secreção de pus ou outras secreções, né, com bactérias, e isso altera o hálito da pessoa. E como que se faz uma boa higiene bucal? O que é necessário utilizar? Então, o que a gente sempre pensa em primeiro plano é assim: o que a gente pretende com a higienização da boca, em que um dos fatores principais é a escovação, né? Então, a gente quer o quê? Remover a placa bacteriana. Na verdade, a placa bacteriana, falando de uma forma bem rápida, é aquilo que adere ao dente, é uma camadinha fina, gelatinosa, molinha inicialmente, que adere ao dente, mas ela é praticamente invisível. Ela é formada por resíduos de alimentos. Quando você mastiga, alguns resíduos vão aderir aos dentes, por substâncias da saliva, que a gente libera na saliva, proteínas, glicose, vão também aderir ao dente, juntamente com resíduos alimentares. E as bactérias da boca. Eu gosto de explicar para as crianças a seguinte sequência. Eu falo para a criança: toda vez que você come uma comidinha ou um docinho que a criança geralmente gosta, que contém açúcar principalmente, que é bem aderente, né? Essa comidinha uma parte você vai engolir, outra parte vai aderir, vai grudar nos seus dentinhos, né? Vão aparecer uns bichinhos que gostam de doce também, como essa criança gosta. Esse bichinho vai comer essa comidinha que sobrou e ficou grudadinha no dente. Esse bichinho vai fazer um xixizinho em volta do seu dente, entendeu? Esse xixizinho que o bichinho faz, vai ficar todo dia o bichinho fazendo xixizinho, comendo a comidinha que você come e está grudada no dente, e esse xixizinho vai formar um buraquinho no seu dente. Entendeu? É como se fosse um ácido que vai corroer o dente da criança, né? Elas vão liberar ácidos que vão tirar o cálcio da superfície do dente. Entendeu? E aí, esse cálcio no início, ele demora para formar cárie, não é tão rápido. Primeiro, para explicar para o adulto, formam-se manchas branquinhas esbranquiçadas no dente, porque formam-se microporosidades no esmalte do dente. Quando essas microporosidades se unem, formam um buraquinho maior que a gente já enxerga a olho nu. Então, só uma pergunta: toda cárie, para ela se formar, então ela tem que ter
a placa, ela começa com a placa bacteriana para se formar uma cárie. Exatamente. Existem outras destruições no esmalte do dente que são erosões químicas, como, por exemplo, a pessoa que tem o hábito de chupar limão todo dia. Tem gente que adora chupar limão, né? E tem pacientes que vêm reclamando de dor nos dentes todos, na boca toda, e a pessoa pensa que tem cárie em todos os dentes. Não. Às vezes é uma descalcificação mais perto da gengiva, no colo do dente, e que fica extremamente sensível. Esse é um outro problema. Não é a cárie, mas pode até estar... Agora, doutor, em relação a essa pergunta, como se faz uma boa higiene bucal? Então, seria... ter cuidado com a placa bacteriana, fazendo seria uma boa escovação. Uma boa escovação, nós vamos mostrar aqui a sequência, os locais que mais ocorrem a aderência de placa bacteriana na boca, nos dentes, quais as regiões mais difíceis de escovar. E geralmente as pessoas falham nos mesmos lugares, são naqueles mais difíceis de penetrar. Tem fio dental. Fio dental, escova adequada, a escova tem que ter cerdas finas e macias para poder penetrar em áreas mais profundas, né? Escova dura é pior, porque ela, além de ser dura, às vezes tem cerdas mais grossas, ela não penetra em todos os lugares mais profundos, né? Uma outra coisa que a gente também ensina a se cuidar na boca é a utilização do raspador de língua, o limpador de língua, o raspador de língua. Pode ser substituído pela escova, se a pessoa não tem esse raspador? Pode? A gente vê a pessoa pegar a escova e passar na língua assim. Pode, é válido, se a pessoa não tiver um raspador de língua, usar a escova para tentar eliminar resíduos no dorso da língua, que a gente chama de saburra lingual. É uma camada meio aderente, gelatinosa, que fica aderida na parte superior da língua. Mas o melhor mesmo, mais eficaz, é usar o raspador. E o céu da boca também? Eu já vi pessoa pegando a escova e passando no céu da boca. Não precisa céu da boca. Não há necessidade, porque na mucosa toda da boca, essas regiões, as bactérias vão estar em contato com essa superfície toda. Só que a placa bacteriana, ela não para nesses locais, ela vai parar em volta dos dentes. Não precisa nem escovar a gengiva em si, e sim os dentes, na superfície dos dentes em que ocorre a aderência da placa bacteriana. Então, o fator principal é higienizar as áreas onde ocorre a aderência da placa. Então, é a raiz do dente, a coroa do dente. A raiz do dente, quando a gengiva retraiu, o colo do dente fica aparecendo um pouco mais, o dente fica mais comprido, porque ocorreu retração, perda óssea e retração gengival, vai aparecer um pouquinho mais da estrutura dental, além da coroa, um pouquinho da raiz. E nessas regiões é importante que se escove bem para remover aquela aderência da placa bacteriana, né? Ok, bom, eu vou apresentar agora, vocês vão conferir na telinha aí, as duas modelos lindas, a querida mamãe, né, a Érica, e a querida filhinha, a fofa Ariel. Olha que lindas, vieram iguaizinhas e elas vão ser as nossas modelitas, né, para hoje. O Dr. Carlos vai instruí-las, vai orientá-las, junto para mostrar para vocês como é que se faz uma boa escovação, uma boa higiene bucal. Elas estão ali no cantinho, mas nós vamos levantar e nós vamos fazer um corte, porque agora nós vamos para elas, juntamente com o Dr. Carlos, que vai ver, né, vai instruir, vai passar como se está correta a escovação, ou melhor, como se faz uma boa e correta higiene bucal. Vamos lá, doutor? Bom, estamos aqui com a nossa modelito, Ariel. Tudo bem, Ariel? Aham. Tá doidinha? Por que você tá com a boca aberta? Porque assim. Fechar a boquinha para falar, tudo, né? O que nós vamos fazer então, doutor, agora? Nós estamos com essa menininha linda aqui, que tem quase 6 aninhos de idade. Olha, uma menina esperta, inteligente. Então fica fácil a gente explicar para o público o que é mais indicado, o porquê de cada coisa. Então eu vou começar essa explicação de uma forma bem simples e rápida, passando um evidenciador de placa bacteriana. É um corante azul, que ele vai aparecer em azul ou vermelho. Azul é a parte mais molinha da placa bacteriana, que é aquela placa recente, formada recentemente. O vermelho é a placa bacteriana mais antiga, de dias atrás. Então não tem como falar mentira, né? Dá para saber se a placa é de uns dias atrás e se ela é recente, se é somente de hoje, né? Então eu vou passar na Ariel, nessa menina linda aqui, o corantezinho nos dentes.
Olha que legal. Tá vendo? Já tirei o excesso. Agora nós vamos ver o que sobrou aí de coisinha que possa ter de falha de escovação, né? Ó, a Ariel é uma menina muito esperta, porque a escovação dela é relativamente boa. Olha só, tá vendo? Já tá recebendo elogio aqui. A Ariel, ela tem uns locais assim, onde aparece um pouquinho vermelho. Esse pouquinho de rosa ou vermelho é uma plaquinha bacteriana num lugar que realmente é o mais difícil para escovar, que é geralmente no colo do dente, que é aqui no contorno entre o dente e a gengiva, o limite entre o dente e a gengiva. Nessa região, por haver uma concavidade formada entre a gengiva e o colo do dente, é mais difícil de escovar. Então olha aqui, Ariel, você quer olhar no espelhinho um pouquinho? Ó, tá vendo? Esse cor-de-rosa bem pouquinho é uma falhinha pequena de escovação. As falhas de escovação ocorrem nas áreas assim, entre os dentes, um pouquinho no cantinho aqui e aqui. Algumas áreas ela tem falha na área plana, um pouquinho também. Que depois o dente, quando for maior, um dente permanente, vai ser mais fácil escovar. E a escovação? Nós vamos fazer a escovação? Não é ruim, mas nós vamos mostrar como que ela faz, depois a gente mostra o jeito certo. Vamos ver uma escovinha, essa escovinha nova, e eu vou pegar a escovinha que ela já usava antes. Vamos ver se é a escovinha dela. Eu sempre peço para a criança trazer a escovinha que ela já usava antes, porque se eu notar que a escova está muito com as pontas muito curvadas, muito tortas, eu percebo que a criança está exercendo muita força de escovação, né? Ariel, pega a sua escovinha, com a mão direita ou com a esquerda que você escova? Com a direita, né? Mostra do lado de cá da boca como que você escova para mim, tá bom? Se tiver certo ou errado, não tem problema. Pode fazer do jeito que você escova. Olha só. Vamos ver, vamos ver. A gente tá vendo o jeito que ela faz, depois a gente vai explicar um jeitinho também que possa melhorar um pouco. Gente, mas o dente dela é muito pequenininho, doutor. Pequenininho, né? Olha lá, você vê que é difícil para ela escovar, porque o dente é tão pequenininho, né? Agora, tem mais aqui na frente. Como é que você escova aqui, Ariel? Mostra pro tio. Ah, ela escova. Ela é esperta. Mas pega muito gengiva, doutor. Pega muita gengiva, porque o dente é muito pequeno. Agora tem um detalhe. Agora eu vou explicar um detalhezinho para Ariel. Quer ver? Deu para ver como que você escova, Ariel? Não é? Olha, tá relativamente bem a sua escovação. Mas eu vou te mostrar um jeito até mais fácil. Fecha a boquinha um pouquinho, fecha isso. Como a criança tem o dente pequenininho, se a gente falar para escovar com a boquinha fechada, fica até mais fácil. Ela pode fazer um movimento, pode ser circular, ó, fazendo bolinhas, né? Pode ser, isso é uma técnica, uma das técnicas, tá? Ó, bolinha. Faz bolinha, tá vendo? Ó, bolinha, de levinho, não precisa força, nem precisa fazer assim como se escovasse o sapato, né? É movimento, você sempre fala, você já falou várias vezes, circulares e leves, é melhor você fazer. Você sempre fala que é melhor fazer movimento assim, né? Que você fala do que movimento amplo, né? Por exemplo, na criança a gente pede para fazer movimento circular que eles têm mais facilidades, tá? Pode ser circular ou pode ser de vai e vem vibratório. Então os dentes têm assim, o lado de fora, o lado de dentro e o lado que mastiga, tá vendo, Ariel? Tá? Então são 3 lados. E depois, quando ela conseguir já usar o fiozinho dental, que eu acho que ela já deve conseguir, né? Segurar bem pertinho um dedo do outro, abre a boquinha, Ariel. E vai com a pontinha do dedo passar o fiozinho nos dentinhos de trás, pelo menos, tá? Porque assim não para alimento entre onde os dentes são encostados. Nos da frente, a escovinha já consegue limpar, não precisa nessa idade. Nessa idade, eu sempre peço para a mãe fazer isso. Devagarinho a mãe vai deixando de fazer, porque a criança já aprende, ela mesma consegue fazer, e a mãe só supervisiona uma vez por dia, tá? Doutor Carlos, em relação à língua também, a criança já nessa idade já pode dar uma escovadinha na língua? Pode, é um bom hábito, viu? Põe a linguinha para fora ali, ó, mais um pouquinho. Olha como a língua dela tem manchas, ó, dá para ver? Aquilo a gente chama de saburra lingual, tá vendo? Essa saburra lingual altera o hálito da criança também, né? A criança fica com um cheirinho forte na língua. Então, se você ensinar a própria criança a fazer isso lá, ela vai atrás e puxa para frente rapidinho, para não dar ânsia, entendeu? Olha aí, gente, olha como ficou branquinho o dentinho dela. Gostou, Ariel? Aham. Você acha que você aprendeu? Eu acho. Você vai tentar fazer em casa? Vou. Gostou dele, Dr. Carlos Russo? Aham, ele é muito legal. Eu sempre quis vir aqui. Ai, que lindinho. Ah, metida! Então tá bom, agora vamos chamar sua mãe. Tá. Vem pra cá. Quer mandar um beijo? Aham. Pro Dr. Carlos. Ah, e quer mandar mais um beijinho? Uhum. Pra quem? Olha lá. Tia Simone. Manda pra tia Simone.
Tá, fora, vai embora daqui, menina. Agora eu vou pegar tua mãe. É isso aí. Que venha a mamãe da Ariel. Bom, gente, agora tá aqui a mamãe da Ariel, né? A querida Érica. Tudo bem, Érica? Tudo bem? Será que você escova direitinho o dente? Ai, mais ou menos. eu também vou ficar de olho pra ver se eu... Né? Na verdade, todo mundo de olho aí, hein? Ó, para orientar vocês, para vocês também orientarem seus filhos, né? Para uma boa escovação. Vamos lá, agora no adulto, doutor Carlos. No adulto, é sempre importante a gente saber que a gente pode estar tendo algum erro, né? Que a gente pode ter algum erro constantemente e não saber. Por isso que é interessante usar o corante. Então, eu vou passar o corante nela. Se ela tiver alguma falha, não é incomum, não é nada fora do normal, tá? Mesmo que ela já tenha sido orientada, pode ser que ela tenha algumas falhas. Isso é normal, não é anormal, tá? Você vai falar daquele tufuzinho também que é legal, né? Que eu aprendi com você depois. Tá bom, então vamos lá. No caso da Érica... Nossa, em cima tá perfeito. A escovação dela tá praticamente perfeita, não tem falha. Jogando o ar, ó, não ficou nada, nem róseo, nem azul. Vou mostrar só um pontinho que ficou róseo. Aqui é uma pequena falha, porque ela tem uma retração gengival e uma abfração, um desgaste devido a trauma de oclusão, né? Então ocorre às vezes um pequeno desgaste em forma de cunha, de V aqui. Tem um pouquinho de cor-de-rosa aqui. No meio, aqui entre um dente e outro, fecha a boca um pouquinho, Érica. Aqui tem uma areazinha azul, bem pouquinho entre os dentes, ó. Olha só que beleza, ó. Não tem falha. Se tiver num lugarzinho ou outro ali por dentro, numa área entre um dente e outro, muito pouco, né? Lá atrás, no último dente, tem uma falhinha rosa, bem pouquinho. Entre os dentes, ela está tendo uma coisinha ou outra de falha pequena, tá? Vamos ver o que a gente pretende da escovação. A gente pretende limpar as superfícies planas, né, ou mais externas, mas isso é fácil. De qualquer jeito que a gente escovar, quase que é impossível não conseguir encostar nessas áreas planas, né? Agora, o que é difícil é penetrar aqui, ó, em áreas mais internas. Por quê? A escova é plana, né? Ela está num plano, a ponta das cerdas estão num plano. Então, se você fizer um movimento amplo, você vai escovar as faces externas, né? Somente você não vai conseguir penetrar entre um dente e outro. Se você usar a escova com muita força, ó, as cerdas entortam, mas elas não vão penetrar nesses espaços aqui que formam um V. Elas vão bater na superfície externa do dente, mas elas não vão entrar aqui, ó. Daí a importância do tufuzinho, não é, doutor? Do tufo, que eu acho fantástico. Vai ajudar, mas na escova normal, o que a gente faz para que haja uma penetração nas áreas mais profundas? O objetivo é penetrar nesses espaços entre os dentes, que a gente chama de espaços interdentais, no sulco gengival, que é esse espaço entre a gengiva e o dente. Você pode ver que aqui, ó, isso penetra um pouquinho, meio milímetro, 1 milímetro. Isso é o sulco gengival. Aqui é difícil de escovar. Ó. Érica, mostra para mim como que você escova. Assim a gente nota se tem alguma falha. Qual mão que você usa? Direito? Vamos ver o que pode ser que esteja errado. Vai escovando, Érica, vai escovando. Vai escovando. Vamos mostrar o que ela faz. Ó. Vamos ver. Ó, tá vendo? Eu notei que ela faz um movimento mais ou menos circular, um movimento um pouco amplo demais, tá? Ela pode diminuir a amplitude. Pode fazer assim, fazer um pouquinho mais vibratório, né? Vamos supor, se eu quero escovar, eu começo pelo lado esquerdo, por exemplo, começo lá atrás, né? Pode abrir a boca um pouquinho, Érica. Primeiro com as cerdas de frente para o dente, tá? Para os dentes, tá? Olha, você pega 3 dentes de uma vez, depois você pode vibrar mais um pouquinho para penetrar na gengiva, mas basicamente o movimento é de frente para o dente que você está escovando, ó. Não inclinado demais e com movimentos mais vibratórios, ó. Não muito assim, ó, tá? Esse precisa fazer força, segura com a ponta dos dedos para não exercer muita força, aí vira um pouquinho para lá, olha, tá vendo? Aqui você está escovando os dentes superiores do lado de fora, o lado externo. São 3 segundos mais ou menos em cada região, de frente para o dente e vibrando. Ó, as cerdas escorregam, penetram no sulco gengival e penetram no espaço entre os dentes, tá? Sem apertar muito. Se você apertar muito, as cerdas vão dobrar, vão entortar e não vão entrar em lugar. Já vão machucar, né? Vai machucar a gengiva ou vai
causar desgastes um pouquinho exagerados no colo dos dentes, tá? Aí escova o lado externo de um lado até o outro, chega lá, escova atrás do último dente, depois vira a escovinha contra a parte interna do dente e não só virado para cima, e sim lateralmente, ó. Vibra de levinho, não precisa força, tá? E aqui na parte onde é a curvatura do arco, pode escovar só a pontinha, com a pontinha da escova, no sentido do cabo também vibrando. Pode ser assim também, pegar alguns dentes ao mesmo tempo, mas aqui na parte em que tem essa curvatura, por dentro é melhor escovar com a pontinha da escova, um por vez, ó. Sem fazer força, porque ao vibrar, a cerda é fina e macia, ela penetra lá, não precisa força. A força faz a cerda entortar e não penetrar onde a gente quer. Ok, em relação a, vamos usar aí o tufozinho e depois para passar, eu acho que é mais simples, o raspador é mais simples, mas vamos mostrar tudo aqui hoje, certo? Essa é uma escova chamada bitufo, por ela apresentar tufo de um lado e um tufo do outro. Um tufo é diferente do outro, um mais fininho, outro mais grosso, a inclinação? A inclinação é diferente, um é um ângulo mais aberto, o outro é um ângulo mais fechado. Esse eu tenho em casa, eu acho bem legal. Aí, o que a gente faz? Eu sempre gosto de orientar a usar essa escova, porque em áreas mais difíceis, como aqui no cantinho desses dentes, lá embaixo, perto da raiz, a raiz é mais fininha, com uma escova maior, as cerdas se abrem, às vezes não atingem todo o sulco e forma tártaro, né? Uma vibraçãozinha no último dente lá atrás é mais difícil, ó, você faz assim, escova lá atrás. Aqui também você pode complementar áreas que com aquela escova você teve alguma dificuldade, só vibrar um pouquinho, não precisa força, ó. As cerdas se abrem, elas penetram. Isso aí é bem legal, isso é bem legal. Aqui na frente você pode usar esse ângulo mais aberto, que fica mais fácil, e por trás o ângulo mais fechado. Isso é uma complementação no horário que você tem um pouquinho mais de tempo, você está em casa. Tá vendo? Ela penetra, a pessoa sente que penetra, que limpa tudo, né? Então aquelas falhinhas que você tinha no meio dos dentes, aí, com essa você consegue facilmente resolver. E daí vai o fio dental também, né? Uma coisa que a gente não pode esquecer, segura meio longe, aperta, põe a ponta de um dedo com a ponta do outro, ó, e você vai atrás do último dente lá embaixo, não precisa fazer força, faz igual uma serrinha meio frouxa, meio soltinha, que você passa pelo ponto de contato e não machuca. Seria assim, ó, um dedo perto do outro, de levinho, o fio vira uma fita, ó, tá vendo? Ele vai ficar meio... vira uma fita, tá vendo? Aí você vai fazendo vai e vem de levinho, não machuca a gengiva, abraça o sulco gengival, o colo do dente aqui também um pouquinho, sem machucar, e tira. Aí vai para o outro dente, passa entre os dois, pode fazer abraça. assim para baixo, assim, não precisa muito forte, não, porque ó, a hora que você passar abraçando um dente, você já está limpando a face desse dente até o sulco gengival. Aí antes de tirar, você vem e abraça o outro. Não precisa pôr e tirar várias vezes. Se você esticar o fio, a hora que ele escapar, ele machuca a gengiva. Você sabe que eu não consigo ficar... Olha, eu fico sem escovar dente, mas eu não fico sem usar fio dental. Doutor, você acredita em um negócio desse? O fio dental não sai da minha bolsa. Não consigo. E tem que ser o Oral-B. Estou fazendo propaganda aqui. Tem que ser o Oral-B. Os outros, para mim, não rolam, Tem doutor. vários que são bons. Tem vários. O Oral-B porque ele é fininho, ele, pro tipo de dente, né? Pro tipo de dente. Forma de fita. Tem os que tem mais cera, menos cera. Os mais que tem mais cera escorregam mais facilmente. Fica melhor. Pra mim, o único que deu certo é o Oral-B, de acordo com o formato de cada dente, né? Agora eu vou mostrar uma coisa legal. Fora isso, a gente sabe que estudando a litose, alguns anos atrás eu passei a estudar a litose, que era uma coisa que havia poucos cursos, poucos trabalhos científicos, e cada vez mais foram aparecendo mais pessoas pesquisando isso, né? E a gente sabe que na alteração do hálito, que é proveniente da região da orofaringe, na região aqui superior, existem outras causas orgânicas que vêm de outras áreas do organismo também. Que você pode ter a litose se você tiver uma pneumonia, uma tuberculose, você pode ter problemas pulmonares que vão alterar o seu hálito pela respiração. Mas os fatores que são provenientes da boca e da orofaringe, ou seja, da garganta, do nariz, dessa região, 70% da alteração do hálito das pessoas, sabe de onde vem? Da saburra lingual, do dorso da língua. Essa parte azulzinha aqui a gente chama de saburra lingual, tá? Então, se você raspar, eu vou raspar na Érica,
A gente orienta para raspar em 3 locais: um lado esquerdo, o centro da língua e o lado direito, do dorso da língua. O dorso é essa parte que aparece quando a gente mostra a língua, né? Abre um pouquinho mais, põe lá de trás para frente. Olha só. Isso daqui sai um pouquinho desse material gelatinoso, né? Isso é a saburra lingual, que está azul por causa do corante que nós usamos, mas ela pode ficar amarelada, marrom, branca também, né? Quanto mais marrom, mais escura, mais bactérias pode haver naquela região. Provavelmente tem bactérias, tem resíduos alimentares, produtos de descamação do epitélio da boca. Conseguiu, produção? Aqui é saliva misturado com resíduos da placa bacteriana, da saburra, que forma a saburra. Isso daqui, eu falo para os meus pacientes, sempre que a gente às vezes tem hálito alterado e não sabe. Então, por que não sabe? Porque a gente se acostuma com o próprio cheiro, né? Os receptores olfativos, eles têm uma capacidade de adaptação. Isso é um problema, porque os receptores olfativos se adaptam ao perfume que a gente usa. Chega uma hora que você não percebe o perfume que você está usando e as pessoas falam: nossa, essa pessoa passou perfume demais, né? Então a gente não consegue às vezes identificar e mensurar isso daí. O próprio hálito é dificílimo a gente avaliar. É mais fácil a pessoa que está perto da gente avaliar. Muitas vezes a gente passa vergonha porque a gente não sabe o hálito da gente como é que está. Então eu sempre sugiro isso. Você raspa a saburra lingual, passa no dorso da mão, esfrega. A hora que começa a secar, os gases que produzem esse odor mais forte, que as bactérias liberam alguns gases, esses gases começam a volatilizar e você sente ao inalar isso. Ou seja, limpa o trem lá e põe aqui na mão, esfrega, a hora que começa a secar, você vai sentir se está alterado. Tá cheiradinho. E vê como é que tá o muitas vezes vocês vão perceber que o cheiro que sai da língua, da saburra lingual, é um cheiro insuportável. A escova pode ser usada, mas a eficácia desse raspador, porque tem uma borda mais adequada, você raspa suavemente, não precisa fazer força. Se machucar a língua e sangrar um pouquinho, significa que você tem que diminuir a força. Só isso. Não vai acontecer nada de grave. Aquela saburra lingual, ela vai se formar no meio das papilas ali gustativas. São papilas da língua que são compridinhas, chamadas de papilas filiformes. Tem papilas que são mais larguinhas, que são as fungiformes, papilas valadas, que lá formam um V lá no final da língua. Vem cá. Então isso é fundamental. Quem faz isso hoje está sendo bem orientado, tá? É isso aí. Tem mais dica aí, doutor? Eu acho que as principais nós já foram dadas. Vamos levantar a mamãe aí pra gente falar tchau. Vamos levantar a cadeira aí, porque nós vamos fazer um tchauzinho aqui com a princesa Ariel, com o doutor Carlos Russo, com a mamãe da Ariel, a querida Érica. Eu queria muito agradecer, doutor. Obrigado por todas as dicas. Foi muito legal. Você gostou? Aham. Adorei. Adorou? Vai fazer tudo direitinho em casa? Vai tentar, pelo menos, fazer? Vou. E aí, Érica, muita dica legal? Nossa, super rico. É? Adorei. É isso aí, gente. Dr. Carlos Russo, aqui direto da Russo Odontologia, a clínica aqui do querido Dr. Carlos Russo, que faz implante. Eu já fiz várias entrevistas com ele sobre implante, sobre... Nossa, um monte de coisa, né, doutor? Nem lembro mais. A gente já falou sobre muita coisa. A gente pode fazer muita coisa boa pelo paciente, mas isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Mas se a pessoa não for orientada na base de tudo que é a prevenção, que é a orientação de higiene bucal, nada disso tem valor, né? Tá todas as dicas aí do Dr. Carlos, realmente é importante. E essas coisas, a gente vê... Existem profissionais e profissionais, né? Então é muito importante ficar ligado nesses detalhes, né? Eu estou muito satisfeita com você, agradeço muito a Deus por ter colocado você no meu caminho, te respeito como profissional, te respeito como ser humano, agradeço Érica, mamãe, agradeço Ariel, a filhinha, e é isso aí, dicas fantásticas aqui do querido profissional Dr. Carlos Russo. Tá todo o endereço dele, telefone, qualquer dúvida, é só ligar, é só, sei lá, e-mail também, pode botar e-mail, tá? E-mail aí também, enfim, é isso aí.